arquiteto urbanista. Muitas das arquiteturas lindas da nossa cidade têm a criatividade, a sabedoria, a sensibilidade artística, o conhecimento técnico deste camarada. O antecessor, também o arquiteto José Andrade Raiolo. Inclusive, cavalesco respeitadíssimo na nossa cidade. O Rancho Não Posso Me Abufinar, num dos seus grandes prêmios, mereceu a criatividade deste camarada. O Quem São Eles deve muito forte, um grande escultor, é também um grande desenhista e pintor. E os desenhos deles, na verdade, são quase substituições das câmeras fotográficas. Realmente é um desenhista de primeira, faz coisas livres, mas também tem uma marca muito forte no desenho de fisionomias humanas com altíssima precisão. Apresentei aqui de forma muito resumida o talento do arquiteto, do músico, do grande artista plástico Silas Nascimento, que eu convido para sentar nesta cadeira aqui ao meu lado. Silas, a palavra é sua. Queria que você falasse um pouco do significado da arte. E a arquitetura é uma técnica, é uma ciência, mas também é arte, né? Mas para além de fazer arquitetura, tu fazes arte pura. E tu tens nas mãos alguns das pessoas, dos ícones culturais de Belém que tu retrataste. Então eu queria que tu te apresentasses, olhando para aquela câmera ali, câmera, e possas daqui a pouco, Silas, mostrar alguns dos teus trabalhos. Primeiramente, quero agradecer essas belas palavras do nosso irmão Edmilson, prefeito de Belém. Palavras odiosas que nos envaidecem muito. Então, só tenho a agradecer essas palavras de Edmilson e desejar, já que estamos no início de uma administração, um grande trabalho à frente da Prefeitura de Belém. E dizer que também a arquitetura não é só tecnologia, a arquitetura é arte. A arquitetura, com certeza, vai poder contribuir com os projetos do nosso querido arquiteto Edmilson, prefeito de Belém, assim como a arte também vai contribuir, porque não fazemos arquitetura sem arte. Então, eu espero poder também contribuir com essa arte nos projetos da Grande Belém, que estamos começando os trabalhos. Boa. E Silas, inclusive tu sabes que o meu respeito por ti, de uma amizade de longas datas, e você é um camarada de uma humildade, e as pessoas que te conhecem passam a te admirar pela tua grandeza, seja como arquiteto, seja como artista plástico e como pessoa humana. Eu acho que nós que estamos aqui no desafio de governar Belém, nós que somos arquitetos, que somos educadores, que fazemos arte, sabemos o significado de tudo isso para que o futuro seja um futuro diferente do de hoje, né? Hoje a violência, o ódio, o egoísmo, né? A negação da ciência, enfim, o assinte à violência, a corrupção, né? A vergonha, a indignidade, tudo isso são mazelas sociais que nós queremos ver no lixo da história. Queremos ver as pessoas ter acesso à arte, de frequentar museus, de cantar, de tocar um instrumento, mas aqueles que não têm talento para serem músicos, mas ter o direito de assistir um show com um artista de qualidade, ouvir a boa música, ir numa galeria para assistir uma exposição, participar de um vernissage, enfim, esses direitos que hoje são negados. Então nós estamos iniciando o governo e ter aqui alguém com a formação técnica, mas a sensibilidade artística que tu reúnes, é uma honra muito grande. E eu sei que você é um grande arquiteto, inclusive sabe que vai ter a possibilidade de contribuir nesse governo para pensarmos em um desenvolvimento urbanístico que traga essa sensibilidade artística para embelezar ainda mais a vida do nosso povo,
a vida da nossa cidade. Mas eu queria me ater, Silas, a tua arte, se tu me permites, te ajudar aqui a mostrar alguns dos teus desenhos. Olha, aqui é uma emoção. Saudoso. Alcir Guimarães. Alcir Guimarães, além de ser professor da área da medicina, grande pesquisador do Instituto Evandro Chagas, é um dos compositores e cantores de maior reconhecimento, além de ser compositor de várias escolas de samba, premiadíssimo. O Alcir Guimarães faleceu recentemente, faz alguns meses. Ele faleceu em pleno período da pandemia. Deixou um grande vácuo entre nós. Deixou um grande vácuo na poesia, na música. O Alcir gravou, e como pessoa também. Gravou mais de 30 discos. Gravou na Alemanha, na Holanda, não é? Enfim, viajou pelo mundo. E aqui também era muito amado, não é? Mas como paraense... eu coloquei em primeiro lugar, não cortando, justamente para homenagear o grande Alcir Guimarães. Sim, é uma grande homenagem. Quem conhece o Alcir sabe que isso aqui é uma perfeição na representação. Nosso querido amigo Alex Gamboa. Alex Gamboa. E o Silas retrata muito essas pessoas que são pessoas maravilhosas, alegres, vinculadas à ciência, vinculadas às artes. Resistência total no samba, sim, na poesia. Exatamente, um grande poeta, um grande sambista, né? Uma grande contribuição à nossa arte. Diga. Essa aí é uma grande amiga nossa, cantora e compositora também. Sim. Eu fui no Quem São Eles, num show organizado pelo Neno Freitas, assisti-la. Deixa eu... É a mesma. É a mesma, não estou lembrando o nome dela agora, mas vou já lembrar. Quem é esse aqui, Silas? São crianças netas do nosso também cantor e compositor, Xaxá. Ah, do Xaxá? É. Que bacana. Grande Xaxá. Vou trazer o Xaxá um dia desse aqui para... São dois netinhos dele. São os 2 netos. Poxa, que bacana. Ah, o Xaxá é uma maravilha de cantor, né? Um homem muito aqui também uma grande respeitado. Eu acho que eu vi tu pintando essa tua colega aqui. Coloquei Tu colocaste live, nas redes sociais, né? na live e tal. Aqui um grande amigo, muito querido, mandou um grande abraço para você também. Sim. O chamado Batoque, né? Nosso sim, goleiro do Magalhães Barata. Sim, bacana. Conheço. Lembra dele? Lembro sim. Ficou perfeito, hein, bicho? Nem mais nem menos, né? Nem mais nem menos. O Odinilson também. Sim, o Odinilson. Outro amigo. Novamente o Odinilson. Deixa eu segurando essa. Tá. E aqui é tratamento colorido e tratamento em grafite. Olha aqui, um dos grandes compositores paraenses, que tem inclusive sido reconhecido nacionalmente em escolas de samba do Rio de Janeiro, é esse camarada, professor Neno Freitas, grande compositor. Grande personalidade, grande compositor. Aliás, grande comunicador. Grande comunicador. Tem desenvolvido um trabalho de valorização do samba, né? Grande poeta, historiador. Divulgando a obra dos compositores e cantores da área do samba em particular. E o Silas também é questão de amizade, né? Resolveu aqui me representar, está impresso aqui num papel fotográfico. Ficou bonita a qualidade, Silas. E eu ganhei de presente aqui essa obra. Então, como vocês viram, o Silas... Então, a gente vai poder aliar a arte à arquitetura, que são coisas que são indivisíveis, né? E é bacana que tu optaste por um caminho de mostrar pessoas reais, né? E fazer uma espécie de retrato mesmo, né? É bom lembrar que essas artes aqui eu aproveitei a pandemia. Sim. A gente estava fazendo grandes projetos de arquitetura. Sim. Aí quando veio a pandemia, tivemos que ficar em casa. Aí eu aproveitei para fazer. E Silas, sabe que nós vamos implantar a escola de tempo integral. E eu já queria te fazer um convite, para além da contribuição assim nos projetos de arquitetura,
eu queria te dizer que seria muito importante que tu ocupasses, eventualmente, espaços nas escolas de tempo integral, sabe? Ótimo. Porque aprender a matemática, a história, a geografia, a língua portuguesa, redação, tudo isso é muito bom, mas é muito importante que a escola seja o espaço também da alegria, no sentido de uma capoeira com um grande mestre, ou quiçá uma oficina de desenhos para quem também efetivamente goste e queira se desenvolver, né? Então acho tem muita gente querendo isso. Que tem os mestres dos saberes de fazeres, mestres populares, né? Que compõem o carimbó, e às vezes o camarada é analfabeto, mas é um gênio, poeta, músico, né? Você tem os mestres do artesanato cerâmico, por exemplo, em Quaraci, no Marajó, né? Que fazem obras maravilhosas. E são mestres que não estudaram universidade. São anônimos. São anônimos, mas há mestres que estudaram universidade, que são reconhecidos como profissionais, é o teu caso, na área da arquitetura, com muitas obras projetadas e construídas, mas ao mesmo tempo, como artista, né, é também um mestre. E tu não estudaste artes plásticas, estudaste arquitetura e desenvolveste as artes plásticas. E hoje podes perfeitamente, e essa é uma ideia minha, convidar ícones da arte, grandes mestres. Imagina o que é um Pinduca ministrando oficinas de carimbó. Tem muita gente nas boa, escolas públicas. Muita né? gente boa. Como o Verequetes fazia, como a Delermo Matos fazia, como o mestre Laurentino fez no meu governo. Perfeito. Eles recebiam, inclusive, no caso, eles, como são populares, não tinham renda fixa, passaram a receber mensalmente, viver uma vida mais digna e passaram a dar shows, palestras, reconhecidos, né? E passaram a ser reconhecidos também. Eu acho que é importante, porque um povo que não reconhece os seus artistas e a sua arte é um povo que não tem uma identidade cultural, realmente fica com dificuldade de se afirmar enquanto povo, né? Então é importantíssimo que nós... Aquela frustração, né? Fica uma frustração, não sei o que eu sou, não é isso? Exatamente. E quando você sabe o que é, mesmo sendo um povo diverso, de origem, seja espanhola, portuguesa, indígena, negra, não é? Às vezes uma mestiçagem, e às vezes mais marcadamente vinculada a uma determinada origem de fora do país ou de dentro do país. Você tem em Belém indígenas Tembé que vieram estudar, tem gente da África que veio estudar, tem negros nascidos em Quilombo, aqui no Acará, em Bujaru, em Concórdia do Pará, que estudam aqui ou que vivem em Belém. Então, são muitas as origens, tem comunidades de origem italiana, espanhola, portuguesa, norte-americana, enfim, de muitos lugares do mundo e de muitos lugares do Brasil ou do interior do Pará. Mas tudo isso, na pluralidade, na diversidade, reforça uma identidade. A gente vai construindo uma identidade e nós somos dessa coisa, ao mesmo tempo una e diversa. É fundamental, né? essa identidade é fundamental. Infelizmente, a chamada globalização tenta nos dizer que nós temos que falar a língua do Tio Sam e só admirar a arquitetura feita fora, e muita gente, até da nossa área, muitos arquitetos viajam para Miami, desconhecem o clima e a arquitetura e a sabedoria ancestral da arquitetura amazônica e vêm aqui, fazem verdadeiras aberrações. Na hora que falta energia, ninguém consegue ficar dentro de um prédio inspirado na arquitetura da Europa ou mesmo norte-americana. A solução está aqui dentro. Exato. Então essa arquitetura burra é uma negação realmente da nossa tradição indígena, né? Que sempre prezou por fazer arquiteturas voltadas àquilo que é de fundamental importância para a arquitetura, que é garantir o bem-estar a quem more dentro de um prédio ou quem trabalhe dentro de um prédio. Fazendo tudo isso com arte. Tudo isso com arte, com beleza. Então, Cílida, eu queria te agradecer pela contribuição. Eu que agradeço. Continue sendo essa pessoa criativa. Vamos poder trabalhar juntos nessa pandemia, mas com certeza vamos sair vencedores. Vamos fazer muita coisa bonita. Muito obrigado, viu, Cílida? Vou voltar aqui ao tema da Covid.
E agora com o coração mais leve por termos recebido aqui o grande arquiteto e o grande artista plástico, escultor, apenas quero informar que eu, o Silas, professor Raiol, saímos de uma reunião agora, porque lá na cremação, mais ou menos ali, no quadrilátero que tem 3 avenidas circundando a Timbiras, a Fernando Guilhom, antiga Conceição, né? E a Doutor Moraes. Ali tem um grande charco, que é uma espécie de lago. Nós estamos pensando a arquitetura. O professor José Andrade Raiol já concebeu um projeto, trouxe um esboço e surgiram muitas ideias. E entre os elementos desse projeto urbanístico que surgirá ali na cremação, na confluência com Ancondo, Jurunas, dentro do projeto do ProMabem, que é um projeto de macrodrenagem da Estrada Nova, que está sendo um investimento agora rigoroso da Prefeitura para que em breve nós possamos viabilizar o fim dos alagamentos e o esgotamento sanitário, além da urbanização de bairros como Cidade Velha, Jurunas, Condor, Cremação e parte do Guamá, pegando toda a Estrada Nova urbanizada e drenada. Então esse grande projeto tem vários pequenos ambientes e no caso aí um lago bastante significativo que receberá ícones, esculturas e quiçá as esculturas de poetas como Rodrigues Pinagé, o príncipe da poesia dos poetas paraenses, né? Quem sabe um Davi Miguel, quem sabe Eneida de Moraes tenham seus bustos como ícones paisagísticos a serem observados de um mirante que nós estamos concebendo, que ao mesmo tempo será um mirante e um palco para apresentações de teatro, de dança, enfim, as manifestações culturais. Então, vamos humanizar o urbanismo de Belém e precisa ter gente que ame Belém, ame o nosso povo, para cuidar bem de Belém. Então, para falar em cuidar bem, eu queria anunciar, acabo de assinar este ofício circular a todas as secretarias e a todos os servidores de Belém. Este documento aqui é um ato de autoridade deste prefeito. Eu tenho mãe de 86 anos que não foi vacinada. Eu tenho 63 anos e não fui vacinado. E por que não fui vacinado? Porque há prioridade na vacinação. O meu sonho é que tivéssemos um governo carinhoso, atencioso com o povo, comprometido com a vida, e que tivesse antecipado as compras das vacinas, para que agora nós tivéssemos alguns milhares e milhares de paraenses e belenenses já vacinados e, portanto, fora do risco da infecção da Covid. Infelizmente, para vocês terem uma ideia, a primeira leva de vacinas para Belém seriam 48 mil vacinas. Chegaram apenas 19.838 vacinas. Mas como elas são ministradas em 2 doses, no caso a Coronavac, em no máximo 21 dias, ou seja, 3 semanas, a segunda dose tem que ser ministrada. A vacina feita por tecnologia brasileira em São Paulo, pelo Instituto Butantan, em parceria com o Instituto Chinês. É uma vacina que exige temperaturas bem próximas do 0 graus, no máximo 5 graus negativos. Então não exige grandes frigoríficos para congelar até 70 graus inferiores a 0. Não, é uma vacina boa para o nosso clima, só que ela exige 2 doses em no máximo 3 semanas. Então, como chegaram 19.838, então nós na verdade tivemos possibilidade de vacinar menos de 10 mil pessoas para garantir a segunda dose
então menos de 10 mil pessoas. Praticamente, grande parte dos servidores da saúde. Essa é a prioridade zero. Médicos, enfermeiros, maqueiros, quem trabalha na limpeza, na segurança dos hospitais, quem cozinha, quem tem, enfim, atividades diárias diretamente ligada a tratamento de quem sofreu Covid. Então, quem trabalha no pronto-socorro do Guamá, da 14, quem trabalha no hangar, servidores públicos do município, servidores públicos do estado, servidores públicos federais da área da saúde. Quem são os federais? Hospitais universitários como Barros Barreto, que agora, numa parceria nossa com a universidade, está cedendo leitos, seja de enfermaria, seja de UTIs, para tratamento de Covid. Então, esses servidores que trabalham diretamente com a Covid correm alto risco de infecção. Até semana passada, 57 médicos tinham morrido, 100 e tantos enfermeiros haviam morrido e técnicos de enfermagem. Não é normal ver profissionais que estudaram para salvar vidas morrendo, deixando suas famílias em dor. Daí é correta a decisão de priorizar os profissionais da saúde. E Edmilson, os médicos, enfermeiros e demais profissionais que trabalham em hospitais privados têm direito? Tem. Mas os hospitais privados têm setores para atender quem tem a Covid. Então, qual foi o acordo que a Prefeitura de Belém fez com os hospitais? Ela determina os 20% do seu quadro de profissionais que trabalham diretamente com a Covid, e esses profissionais têm direito à vacinação. Depois que se vacinarem todos os servidores da saúde, na medida em que cheguem mais vacinas, nós vamos avançar para vacinar indígenas tribalizados, aldeados, quilombolas. No caso de Belém, só tem um quilombo em Mosqueiro. E indígenas aldeados nós não temos em Belém, mas nas cidades do interior tem muitas aldeias, então é outra história. Em Belém nós não temos indígenas aldeados, mas os indígenas que vivem nos bairros periféricos, que estudam na universidade, são cidadãos. Então, qual é a prioridade que nós temos depois dos profissionais de saúde? São idosos com mais de 80 anos. E logo em seguida, não é um número tão grande, logo em seguida, os demais idosos com mais de 60 anos que tenham comorbidades. O que é morbidade? O que é uma pessoa mórbida? Uma pessoa doente. Então, morbidade é doença. Comorbidade é quando você tem mais de uma doença. Então, você tem diabetes e tem hipertensão. Então, você tem, portanto, comorbidade, você passa a ser prioridade. Então, todos os cidadãos de Belém deverão ser vacinados. Quando alcançarmos 70% de vacinação, aí, segundo os especialistas, nós chegaremos a um patamar em que haverá ainda infecção, mas já não teremos mais um quadro pandêmico. Já não teremos mais a possibilidade de ver pessoas morrendo na porta de hospital por falta de leitos, ou pessoas morrendo num leito de hospital por falta de oxigênio. Então, assinei essa portaria para todas as secretarias, determinando que se obedeça às prioridades. Não pode haver, em hipótese alguma, uma negação do que está aqui. Qualquer secretário, qualquer servidor municipal que descumpra essa determinação e que desvie vacinas para tentar vacinar alguém que não está na ordem de prioridades, podem ter certeza, imediatamente demitido. Se for efetivo, sofrerá naturalmente uma investigação, um PAD, um processo administrativo, e, provado que cometeu o crime, responderá possivelmente com demissão. Eu tenho que endurecer, porque é a única forma de que o povo que está sofrendo
respeite a autoridade municipal, respeite os profissionais de saúde e contribua para combater essa Covid que realmente está trazendo muitos sofrimentos ao nosso povo. Dito isto, eu queria falar que a reunião hoje com os prefeitos da região metropolitana, o governador, os secretários de saúde, ela não terminou. Ela continuará. A nossa equipe da saúde está reunindo com a Procuradoria Geral do município para pensar medidas. Os nossos secretários reunirão com os demais secretários da região metropolitana e com a equipe do governo do estado para discutir o quê? As medidas necessárias. Quais são as medidas? E por que nós estamos discutindo? Aí eu queria mostrar alguns dados. Me desculpem, eu estou falando muito diretamente, mas é necessário que a gente tenha atenção. Nós tivemos, em uma semana, do dia 28 de dezembro até o dia 3 de janeiro, portanto, em uma semana, 1.166 infecções. Em uma semana. Depois nós tivemos, na outra semana, 1.333, depois quase 1.300. Já do dia 17 ao dia 21, portanto, quinta-feira, nós tivemos quase 2.000 pessoas com a infecção, com a Covid-19. É realmente um crescimento muito, mas muito significativo. Então, acendeu o sinal de alerta. Daí a reunião que eu fiz com o governador e prefeitos da região metropolitana. Infelizmente, nesses últimos dias, já alcançamos 2.387 pessoas, em menos de uma semana. É assustador, porque eu estou falando em números de Belém. Então, para quem assiste a TV, qualquer órgão de TV, e vê as notícias sobre Manaus, que viu as pessoas asfixiadas por falta de oxigênio, e que começa a ter informação de que em Faro as pessoas morreram, que em Santarém tem dificuldade para instalação de leitos, e o governo tem que fazer todo o investimento para criar novamente um hospital de campanha e garantir a atenção, que a prefeitura sozinha não está dando conta. Nós não podemos de forma alguma, porque o prefeito de Santarém é de partido A, B ou C, achar que isso é bom. Não. O bom é que a gente não adoeça e que, se adoecer, que possa ser hospitalizado, bem cuidado e volte ao convívio do lar. A dor da doença e a morte realmente, ela é uma agressão na alma e nós temos que fazer tudo para evitar. Então, os números nos preocupam, como eu mostrei para vocês. Mas eu queria dizer para vocês, há 4 dias, reunindo com a nossa equipe, o secretário de Saúde, Dr. Maurício Bezerra, o Dr. Cláudio Salgado, que coordena a parte de vigilância, a doutora Nazaré Ataíde, que é uma das mais importantes profissionais da área da imunologia, palestrante internacional, com 51 anos de formada em enfermagem. Eles reuniram e disseram, olha, 9 pessoas morreram em um dia. Então isso nos causou espanto, porque efetivamente indicava um crescimento acima do normal. Só que hoje, conversando com o Dr. Cláudio, 15 mortes ocorreram no final de semana, e isso realmente nos preocupou muito. Só no hangar, que é o hospital de campanha, mantido pelo Estado, lá no centro de convenções, hangar da Amazônia, no final de semana morreram 15 pessoas. E para os especialistas, isto é um sinal, inclusive, da possibilidade de que a nova variação do corona, aquela nova cepa que surgiu no Japão, um japonês de uma multinacional chegou a Manaus e acabou causando infecção em uma desgraceira, é um novo tipo de corona que está infeccionando mais rapidamente, não necessariamente matando mais, mas está causando mais infecção, adoecendo mais gente de forma muito mais rápida. Então, meus queridos,
Eu estou muito preocupado e na reunião com o governador e demais prefeitos, todos de partidos diferentes, todos tiveram opinião de que nós vamos ter que nos preparar. Que tipos, para vocês terem uma ideia, se a gente falava em 1.100 e poucos em uma semana com a infecção, eu posso dizer a vocês que ao dia, o último dado é de 471, ou seja, em apenas 3 dias, nós vamos ter mais de 1.300, quase 1.400 doentes. É muito assustador o que está acontecendo. O que significa? Se aumentar muito rapidamente o número de doentes, e particularmente aqueles que desenvolverem problemas pulmonares, necessitarem de intubação e de UTI, é possível que comece a ocorrer aqui o que ocorreu em Manaus. E essa desgraça ninguém sonha para nós. Daí, além das iniciativas que nós estamos tomando, é necessário o cuidado do nosso povo. Então, eu queria dizer que iniciativas nós estamos tomando. Chamei o Ministério Público e as promotoras públicas que são responsáveis pelo acompanhamento da Covid. Reuni com elas. Determinei ao secretário de Saúde que procurasse a White Martins. A White Martins é um monopólio. É a única empresa que fornece oxigênio para praticamente todo o Brasil. Há algumas pequenas iniciativas ligadas às universidades, aos hospitais universitários, no entanto, que não dão conta de produzir em grande quantidade o oxigênio para ser usado nos hospitais. Então, nós temos nos hospitais da 14, Mário Pinotti e Humberto Maradei do Guamá, nós temos tanques de oxigênio. Nós temos também tanque no Hospital Dom Zico. Esses 3 são municipais. E o hospital que está em convênio conosco para atender também, tanto com leitos clínicos quanto UTI, é o Hospital da Beneficente Portuguesa, também tem tanques de oxigênio. As demais instituições de saúde, em geral, necessitam daquelas bisnagas. Não tem os tanques, porque os tanques, eles são abastecidos por aqueles carros, tipo carro-pipa, mas na verdade onde tem o oxigênio líquido que é injetado nos tanques. Então, o que eu posso dizer? Hoje a White Martins nos garante, estamos usando 60% do oxigênio produzido. Portanto, 40% do que é produzido é reserva, ainda não está sendo usado. E eu espero que nós não precisamos usar. E ainda uma reserva técnica de 15%. Então, aparentemente, estamos em boas situações. Mas se houver um crescimento muito grande, pode faltar oxigênio. É por isso que nós estamos nos antecipando e envolvendo o Ministério Público e unindo forças de governo do Estado e prefeituras para exigir da White Martins que intensifique a produção, para que nós possamos ter mais oxigênio do que consumimos, muito mais, tenhamos mais reserva, de modo a criar uma contingência para um eventual novo pico da pandemia, que eu espero que não venha a ocorrer. Temos também que garantir leitos. Então, existe o Hospital Dom Zico, e nós estamos garantindo os leitos municipais, os nossos hospitais. Nós temos convênio com o hospital privado, como é o caso da Beneficente Portuguesa, e temos um convênio com a Universidade Federal, porque a universidade tem 2 hospitais, e o Hospital Barros Barreto trata de doenças infecto-contagiosas. É um grande hospital de grande tradição, tem 3 grandes áreas com UTIs, uma delas com 10 leitos de UTI já está, digamos, garantido para ser usado por
pela Prefeitura para salvar vidas de belenenses. Então essas são informações do trabalho que nós estamos fazendo de forma preventiva, para garantir o máximo de leitos, seja para internar em enfermaria, chamamos de clínicas, quanto para UTI, caso seja necessário, nas situações mais graves. Bem, neste momento, a nossa PGM reúne com a Secretaria de Saúde para discutir o embandeiramento. Você sabe que zona verde, zona amarela, zona laranja, zona vermelha, quando chega no vermelho, aí nós temos que parar atividades econômicas. Então nós estamos discutindo o nosso decreto, mas com toda uma preocupação, porque quem me conhece sabe, eu sou um amante das artes, eu vou a teatro, eu vou a bares onde há música ao vivo, eu vou a todos os lugares onde eu possa crescer, ouvindo a boa música, assistindo uma peça teatral, um show dos nossos artistas, e é muito triste que um artista não possa ganhar o seu cachê porque o bar fechou, o restaurante fechou, e ele não pode fazer um show exatamente porque a reunião de pessoas pode representar infecção de centenas ou milhares e que podem ocasionar uma crise parecida com o que está ocorrendo em Manaus. Mas nós não queremos ter uma medida mais radical, a não ser que realmente as pessoas fiquem de forma muito irresponsável, sem uso de máscara, sem lavagem das mãos, sem o cuidado que tem que ter para se proteger e proteger as pessoas que amam. Porque quando você vai para uma festa, deixa de usar máscara, você se infecciona e vai para casa, você está infeccionando a sua companheira, o seu filho, mas está infeccionando a sua mãe, a sua avó, que em geral, por terem comorbidades, podem não resistir à doença. E nós não estamos aqui falando de uma coisa hipotética simplesmente. A hipótese de vir agravar é real. Essa possibilidade está aí imposta pelos números que eu falei para vocês. Daí o meu apelo como prefeito de Belém. Eu não estou imune e eu não estou vacinado, mesmo sendo prefeito de Belém. E não serei vacinado antes das prioridades previstas pelo protocolo da área da saúde. Então eu tenho que me cuidar, eu tenho que receber autoridades, lideranças populares, porque sou prefeito. Se eu tive que ir hoje no Palácio do Governo, reunir com o governador, seus secretários, prefeitos da região metropolitana, eu vou, mas usando máscara, usando álcool, lavando as mãos e fazendo tudo o que é necessário para preservar a minha saúde. Mas não só a minha saúde, é porque se eu for infectado, eu vou transmitir certamente para outras pessoas. E às vezes pessoas que eu amo muito. Então não podemos de forma alguma correr risco. O debate é o decreto do governador, baseado nas informações que eu aqui expressei, mas para o nível do Estado, a situação que está no oeste do Pará, na região Xingu, realmente é muito grave. E como começou a crescer em Belém, a decisão foi bares, shows e festas abertas serem impedidas. Festas programadas devem obedecer o protocolo. Casamentos, 15 anos e outras festas de aniversário, uma colação de grau, pode ser realizada ainda, no entanto, obedece um número máximo de pessoas conforme a quantidade admitida em determinado lugar. Então, tudo isso está dentro das normas. Então, nós não queremos parar comércio, parar serviços, o barbeiro, a manicure, nós não queremos parar restaurantes, mas se for necessário, pararemos. E como é que nós podemos evitar que um decreto impeça
o funcionamento de atividades econômicas e culturais. É se cada um ajudar. Às vezes, um restaurante tem direito a 20 mesas, resolve colocar 30. Então, aglomera pessoas. Ele tem mais lucro, mas adoece muita gente, porque não garantiu o distanciamento entre as pessoas. Então, teve mais lucro, mas causou doença e acaba gerando uma decisão que eu não quero tomar, mas se for necessário, tomarei. Acaba gerando uma decisão de ter que paralisar certas atividades. E quando você para um comércio, você acaba gerando prejuízos para o proprietário, que é o empresário, mas gera também prejuízos sociais, porque muitas vezes o proprietário de uma loja comercial tem que demitir o seu funcionário, já que ele não está vendendo, não está tendo lucro. Então essa é a pior situação. Por isso, eu queria fazer um apelo. Todos e todas, nos ajudem. Tenhamos cuidado. Não vamos nos aglomerar em festas, nas praias. Mantenhamos o distanciamento, usemos nossas máscaras, lavemos nossas mãos. Não é vergonha. Alguém chega, lhe dá a mão para apertar, você fica constrangido, aperte, mas lave a mão com álcool. Isso é necessário para que nós, de repente, tenhamos o vírus nas mãos, passemos no olho, numa coceira e acabemos, ou na boca, e acabemos contaminados. Todos já têm essa informação. Todos os órgãos de comunicação têm contribuído. De modo que nós temos a obrigação de cuidar das nossas vidas e impedir que o crescimento do número de doentes gere problemas tristes, como ocorreram e continuam a ocorrer em algumas regiões do Pará e principalmente no estado do Amazonas. Eu queria, portanto, e concluindo esta live, agradecendo a todos e a todas que estão nos assistindo, agradecendo a equipe aqui de trabalho que está me filmando e viabilizando essa conversa. Infelizmente hoje eu não pude abrir para perguntas, como temos feito em outros momentos, tenho respondido perguntas, colocado imagens de pessoas realmente perguntando diretamente. Agora, estamos aqui dando informações e fazendo um apelo a todos e a todas. É de fundamental importância que Belém, quando acaba de completar 405 anos, seja a cidade da transparência, da democracia. E democracia é o cidadão exigindo do poder público que cumpra a sua obrigação. Mas democracia também é o cidadão eleito para governar, cobrando dos cidadãos que colaborem com a cidade. Ninguém tem direito de jogar lixo em qualquer lugar, deixar o saco de lixo após ver o carro passar e, portanto, causando problemas para a cidade, gerando doenças, como ninguém tem o direito de contaminar as pessoas, de se contaminar, adoecer, né? E muitas vezes morrer por falta de cuidado. Bem, tenho aqui algumas observações da nossa equipe, dizer, estamos aí com uma campanha de vacinação, como eu falei a vocês. O número de vacinas é menor do que nós queríamos, chegaram 6 milhões para o Brasil, depois mais 2 milhões vindo da Índia, depois de muita briga, porque o governo federal resolveu agredir o povo chinês, o povo indiano, e acaba causando um mal-estar. Imagina, se eu preciso da sua ajuda e resolvo lhe esculhambar, lhe ofender, e como é que você vai se sentir bem para me ajudar? É o que ocorreu. Para produzir vacinas em São Paulo, o Instituto Butantan precisa dos insumos que vêm da China. Então nós temos que ter humildade. Se o Brasil não produz, o governo brasileiro tem que ter humildade, pedir para o governo chinês liberar os insumos para que os nossos cientistas
produzam a vacina e nós possamos evitar a contaminação. Eu preciso de vacinas produzidas na Índia. Eu não posso, porque eu sou filho do presidente, ofender a Índia ou a China. Ninguém tem direito a ofender um povo só porque é filho de presidente, filhinho de papai. Não tem o direito de destruir vidas por puro ódio e irresponsabilidade. Então a vacinação é fundamental, mas tem que ter vacina. A Prefeitura de Belém e as prefeituras todas que acreditam no Sistema Único de Saúde, no SUS, sabem que é necessário investir mais para fortalecer o SUS. Mas se não fosse o SUS, nós teríamos não 213, 14 milhões de mortos, milhares de mortos, nós teríamos milhões de mortos. O SUS salvou muitas vidas. Eu queria dizer a vocês, com muita honra, eu sou o prefeito de Belém, e nós hoje temos mais de 30 postos preparados em todos os distritos para vacinar os nossos cidadãos, assim que cheguem as vacinas. Como chegaram poucas doses, cerca de 20 mil, 19.838, e são 2 doses, portanto, só posso usar metade e a outra metade nas mesmas pessoas, é muito pouca vacina. Ora, 10 mil vacinados para uma população de 1,5 milhão de habitantes, que é a população de Belém. Então, realmente, o governo federal tem que se empenhar na produção das vacinas, enviar para os estados, para que nós possamos salvar vidas. E não adianta vir com esse papo anticientífico de que as vacinas trazem prejuízos. Acredite na ciência. Eu assisti um falatório de um cidadão que se diz cristão. Eu realmente não posso acreditar em alguém que se diz cristão, que se diz pastor e incentiva as pessoas a não se vacinarem, incentiva as pessoas a saírem do isolamento, tenta fazer as pessoas acreditarem de que não serão contaminadas. Essas pessoas são criminosas, são verdadeiros demônios, são pessoas anticristãs, mesmo que porventura sejam reconhecidas como autoridade, como sacerdotes de alguma igreja. Não, nem padre, nem bispo, nem pastor, nem rabino, nem mãe de santo, nem pai de santo, ninguém que tem amor à vida, ninguém pode ser contra a saúde, a vacinação, o bom tratamento, enfim, a garantia de vida digna e feliz para o nosso povo. Entre no belemvacinada.com.br para ter informações científicas e ter informação da nossa campanha de vacinação que iniciou e que vai ter continuidade, por amor à vida. Entre nos nossos sites, nas redes sociais também, para ter informações que combatam as fake news, porque infelizmente há muita gente divulgando mentira para incentivar um verdadeiro genocídio contra o nosso povo. Por amor à vida, até o dia de hoje, são 8.678 pessoas vacinadas no grupo prioritário. Como vocês veem, nós temos 9.419 doses de vacina para aplicar na primeira fase e em 21 dias, 9.419 para aplicar nas mesmas pessoas. Das 9.400 e poucas, nós já aplicamos até agora, este momento, 8.678. Em pouco tempo, nós estaremos concluindo esse processo de vacinação e assim que chegarem vacinas em maior quantidade, nós usaremos não mais equipes móveis para irem nos hospitais vacinar. Nós usaremos as mais de 30 bases, nossas unidades de saúde, para receber a população e garantir a vacinação, mas manteremos as equipes móveis para ir até a casa do cidadão
que tenha dificuldade de locomoção. Eu queria agradecer a todos vocês pela audiência e agradecer muito especialmente os profissionais de saúde da Prefeitura que têm atuado no processo de vacinação, verdadeiros heróis, como aqueles que estão curando os infeccionados pela Covid, os que estão salvando vidas. Os profissionais da área privada que atuam também na Covid merecem nosso carinho, eles que, assim como os profissionais públicos, serão vacinados. Nem todos são prioridades, mas aqueles que trabalham diretamente com a Covid já estão sendo vacinados nos hospitais privados e nas pequenas clínicas que trabalham com renais e outras áreas da saúde pública. Então, à medida que as vacinas cheguem, nós chegaremos a todos os cidadãos de Belém. Eu quero agradecer, portanto, mais uma vez a todos e a todas, agradecer o meu querido amigo, arquiteto, artista, músico, carnavalesco, Silas Nascimento, e dizer até segunda-feira com novas informações, e fiquem atentos, se agravar a situação e eu tiver que tomar uma decisão mais restritiva, tomarei, mas sempre em respeito a vocês. Eu amo Belém, amo a vida, amo o nosso povo, e qualquer medida mais rigorosa será exatamente porque não podemos correr o risco de ver qualquer cidadão na porta de um hospital sem poder ingressar, ser tratado e ser salvo. É por isso que fomos eleitos, às vezes para tomar medidas antipáticas, se necessário for. Espero não ter que tomá-la, porque eu acredito que você vai colaborar para que nós tenhamos uma redução dos índices de infecção e de morte. Um grande abraço.